Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do 13 até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pedi ao irmão Neemias que ore nesse momento. Mais uma vez, o seu Espírito em sua casa para poder louvar, para poder engrandecer o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, pedimos sua bênção especial para o pastor Jefferson, que trará a mensagem para nossos corações nessa noite. Mensagem essa que já vem preparada por ti desde antes, Senhor. Abençoe, Senhor, o teu povo, abençoe, Senhor, a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem algumas coisas na vida que qualificá-las sem nenhum exagero como traumáticas, e talvez a morte ela seja uma das coisas mais traumáticas que nós lamentavelmente temos que conviver com ela. Alguns morrem muito cedo, outros conseguem chegar ao entardecer da vida e morrem fartos, em abundância de dias. Algumas pessoas conseguem lidar com a experiência do luto de uma forma, outras pessoas, diante da experiência do luto, literalmente se desmancham, literalmente caem num estado de paralisia, né, que nós não temos nem como descrever. E eu estou dizendo tudo isso para dizer que a morte de fato é traumática mesmo. A morte é traumática. Tem um pensador alemão que ele diz que a morte ela é o horizonte para onde nós caminhamos, né? E se contrapondo a ele, um escritor francês disse que não, a morte é um evento. Nós não temos nenhuma certeza sobre quando, onde ou como ela vai nos sobrevir. Agora, de fato, a morte é um evento que todos nós somos passíveis de passarmos por ela. O que ocorre, porém, é que para o cristão, a morte ela não é o fim. A morte ela não coloca um ponto final na nossa existência. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que existe uma vida de além-túmulo. Nós até falamos um pouco quando mencionamos a existência de um estado intermediário
e um estado intermediário entre esta vida e a ressurreição dos mortos. Tanto é que no credo apostólico, na terceira parte do credo, quando ele vai dizer creio no Espírito Santo, ele também vai dizer creio na ressurreição dos corpos, né? Eu prefiro traduzir assim: eu creio na ressurreição da carne. Nós cremos que no final dos tempos, com a vinda do Senhor, aqueles que morreram, eles vão tornar a viver uma vez mais. E isso é muito importante porque o apóstolo Paulo, quando ele sofreu por parte do sumo sacerdote Ananias e de muitos anciãos, no capítulo 24 de Atos, aquelas acusações que lhe foram lançadas diante do governador Félix, a quem ele vai chamar de excelentíssimo, Paulo vai dizer que ele, como aqueles que lhe acusavam, eles partilhavam de uma esperança, a esperança de que vai haver uma ressurreição, tanto de justos como de ímpios. E ao expressar a sua convicção, a sua esperança, o apóstolo Paulo, ele não estava inventando absolutamente nada. Era uma crença dos fariseus, a crença na ressurreição, como era uma crença já anunciada pelo profeta Daniel no capítulo 12. Crença esta que vai ser verbalizada pela boca do Senhor Jesus no capítulo 5 de João. Porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, e aqueles que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de condenação, para uma ressurreição de julgamento. No texto que nós lemos, Paulo, ele não está tratando aqui daqueles que morreram à parte da fé em Cristo. Tanto é que Paulo, ao se referir à morte aqui, ele vai usar um eufemismo, que é uma figura de linguagem, é uma figura retórica para suavizar essa experiência traumática que é a morte, ao usar a palavra dormir. Dormir aqui é sinônimo de morte. E nós lemos há alguns minutos atrás o texto de Mateus capítulo 9, quando Cristo, visitando a casa daquele chefe da sinagoga, ele disse também, acalmando o coração das pessoas ali, silenciando os seus temores, que a criança não estava morta, a criança estava dormindo. Paulo aqui, ele vai escrever essa carta, provavelmente no ano 51 da nossa era, para uma igreja muito sofrida, uma igreja que estava passando por muitas provações, uma igreja que tinha que lidar com a oposição ferrenha dos seus contemporâneos, e uma igreja que Paulo procurou consolá-la, falando sobre a vinda do Senhor e aquilo que irá acontecer por ocasião desta vinda. E ele vai dizer que isto aqui deveria ser usado como um instrumento de consolo. Porque Paulo vai mostrar aqui algumas coisas muito importantes sobre a relação entre aqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, a vinda do Senhor e as consequências da vinda do Senhor para os que já dormem e para aqueles que estarão vivos por ocasião da sua vinda. Então, vivendo o momento que nós estamos vivendo, de muita violência, de muito morticínio, de uma multiplicação muito grande de vidas que são ceifadas, seja pela enfermidade, seja pela violência, nada melhor do que nós alimentarmos no nosso coração
a esperança de que a vinda do Senhor nos trará e trará para aqueles que morreram em Cristo benefícios maravilhosos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles têm uma esperança, né? Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que é que Paulo está aqui chamando de esperança? Ele está chamando aqui de esperança a convicção de que a morte, ela não coloca um ponto final na nossa existência. No mundo greco-romano, a crença era mais ou menos assim: se você vivesse com dignidade e honradez diante dos deuses e diante dos homens, eu estou me referindo ao paganismo, você ia se transformar num semideus. Se você não vivesse dessa forma, a sua alma ela ia ficar meio que vagando, né? Existia no outro mundo, no Hades, né, um lugar onde a sua alma ia ficar perambulando, você não ia chegar aos Elísios. Então Paulo está se contrapondo a isso. Paulo está dizendo o seguinte, que aqueles que morreram em Cristo, eles morreram, mas eles levaram consigo, e nós devemos alimentar também a mesma esperança. E não devemos fazer como os demais, que não têm esperança, e por isso caem num estado de profundo entristecimento. É claro que quando uma pessoa morre, existe uma coisa chamada luto. O luto ele tem que ser respeitado. O luto ele tem que ser acolhido. O luto que geralmente é acompanhado de muitas lágrimas, de muita melancolia, de uma tristeza muito intensa durante alguns dias, ele precisa ser acolhido e ele precisa ser compreendido. Mas nós devemos entender que aqueles que morreram em Cristo, eles não estão dormindo em sentido literal, como ensinam os adventistas, eles não foram extintos, como algumas seitas ensinam, que quando você morre o espírito deixa de existir, e também não devemos cair no engano de muitos que acham que a ida ao céu é o nosso horizonte maior. Eu falei de manhã, nós somos seres humanos, tendo uma experiência espiritual, e quando nós morremos, o nosso espírito, ele vai passar uma temporada com o Senhor Jesus Cristo. A gente daqui a pouco vai ver, Paulo vai dizer isso cabalmente. Então, se eles não tinham esperança, nós temos essa esperança. Quer dizer, a morte, a bem da verdade, ela não deveria nos causar medo. Mas sabe por que ela nos causa medo? Porque a vida é boa. Quando você, por exemplo, sente um aroma que lhe é apetecível, você tem que lembrar, isso é uma graça de Deus, eu estou vivo, né? Quando você come alguma coisa que é agradável ao paladar, é porque você está vivo. Quando você vê, né, eu particularmente tenho o hábito de ver muitos quadros e ouvir muitas coisas, e eu sempre agradeço a Deus, é porque eu estou vivo, mas eu não posso me apegar de maneira abnegada a esta vida, como se esta vida fosse a única coisa que nós temos. Paulo vai dizer, né? Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos infelizes. Então nós temos esta vida, nós temos a vida de além-túmulo, na presença de Cristo, na presença dos seus santos anjos, e nós temos uma vida no porvir, que nos está garantida pela ressurreição de Cristo. O que Paulo vai nos mostrar no capítulo 15 de 1 Coríntios? Que a ressurreição de Cristo
ela selou de uma vez por todas, não a possibilidade, mas a certeza da nossa ressurreição com Ele. Então, estamos com Ele nesta vida, façamos dele o nosso bem maior, acreditemos que Ele morreu e ressuscitou, que Ele está na glória, que Ele está intercedendo por nós e que aqueles que morreram nele já se encontram com Ele na eternidade. Essa semana mesmo eu estava lembrando, mamãe não conheceu, da irmã Marta Leite, que foi uma batalhadora incansável na igreja presbiteriana do Cabo. Nós chamávamos ela muito carinhosamente de irmã Martinha, a mãe do reverendo Altair. Uma pessoa de uma amabilidade, de um carisma. E eu estava lembrando dela essa semana, eu estava ouvindo uma música, lembrei da irmã Marta e me veio ao coração. Eu disse, a irmã Marta já está na pátria e na eternidade a gente vai se reencontrar. Na eternidade nós vamos nos ver. É uma temporada que ela está passando lá e que creio eu também vou passar um tempinho lá também, como muitos aqui. Mas essa é uma esperança viva. Isso é uma certeza. É como disse o teólogo católico Hans King, né? Eu creio na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que a morte é como aquela porta. Nós abrimos essa porta e mudamos o nosso endereço cósmico. Saímos dessa existência para uma existência maior. Mas a existência em plenitude ainda está por vir. E aí Paulo vai anunciar aqui, né? Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Veja que ele usa aqui, o verbo morreu, ele está aqui no tempo perfeito, que designa uma ação que perdura durante algum tempo. Ou seja, Paulo usa um verbo que descreve a morte como um fenômeno temporário. Mas quando ele usa aqui ressuscitou, ele vai usar um outro tipo de aspecto verbal, que é o aoristo, designando uma ação pontual, acabada, concluída, plena. Paulo está dizendo aqui o seguinte: Cristo morreu, e a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, a morte teve uma ação temporária sobre a vida dele, e ao 3º dia, eu gosto muito dessa imagem, a palavra arrombamento. Cristo literalmente arrombou a porta da morte. Ele derruba a porta da morte e volta a viver. E volta à existência. E quando ele volta a viver, a nossa garantia total, ela está concluída, de que nós vamos passar pelo mesmo drama, o drama da ressurreição. E aí Paulo diz, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que coisa bonita. Nós vamos reencontrar as pessoas que nós tanto amamos. Nós vamos rever as pessoas que nós vimos partir para a vida que está para o além-túmulo e que foram passar um período lá na eternidade com o Senhor Jesus. Se é que nós estaremos vivos. Creio eu que o mais provável é que nós também estaremos entre aqueles que irão retornar com Cristo por ocasião da sua vinda. Eu falei aqui de manhã que 1 Coríntios 6, ao tratar da questão do litígio, Paulo proíbe expressamente. Paulo diz que nós vamos ser uma espécie de assistentes de Cristo no julgamento que ele vai empreender contra os homens. E quando é que isso vai acontecer? Por ocasião da sua vinda. Então, a vinda do Senhor será um evento cujas consequências serão, eu diria, universais para aqueles que morreram em Cristo, para aqueles que vivos estarão firmados em Cristo
e para aqueles que morreram e que vivos não estão firmados em Cristo. Mas Paulo, para confortar aqueles irmãos, ele vai dizer: nós temos uma esperança, essa esperança é a ressurreição, e essa ressurreição está condicionada à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois quando Ele vier, Ele vai vir acompanhado daquelas pessoas que em vida foram fiéis a Ele e que na morte permanecem ligadas a Ele. Quando eu digo na morte, é na vida que está para além dessa vida. Aqueles que morrendo já estão na sua presença. E aí ele diz, aí ele começa o segundo argumento dele, que tem a ver com a ordem. Como é que a coisa vai acontecer? Paulo começa aqui a mostrar ou a construir uma espécie de liturgia dos acontecimentos que irão acontecer por ocasião da vinda do Senhor. Ele vai dizer: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, qual é a ordem que Paulo estabelece? Se a gente voltar para Corinto, capítulo 15, Paulo vai dizer que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. O primeiro ser humano a provar a experiência da ressurreição foi Cristo. Ele inaugura, ele tem a primazia. Foi aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou de maneira gloriosa. Então ele nos abre um caminho, uma esperança, um espírito. E por ocasião da sua vinda, Paulo vai dizer: olha, de maneira alguma, os vivos, os que ficarem, aqueles que estiverem aguardando o Senhor, que se mantiverem fiéis a Ele, vão preceder os que dormem. Por que Paulo está usando dessa expressão? Para mostrar que, de fato, há uma esperança para aqueles que morreram. Que a esperança que eles compartilham é a mesma esperança que nós compartilhamos. Entretanto, por já estarem na presença de Cristo, por já desfrutarem da bem-aventurança celeste, eles terão a primazia. Em quê? Em relação à glorificação dos seus corpos. Então Cristo, o Filho do Deus vivo, tendo nos aberto um novo e vivo caminho pela sua ressurreição, ele vai coroar de glória, em primeiro lugar, aqueles que morreram nele. Eu poderia mencionar aqui Paulo e Pedro, Tiago e João, Priscila e Áquila, e por aí vai. E todos quantos professaram a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo usa uma expressão que eu acho muito interessante, que ele diz, né? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Esse texto nos mostra uma coisa muito curiosa. Paulo, ainda no início do seu ministério, ele tinha alguma esperança de que Cristo pudesse voltar em seus dias. Ele tinha alguma esperança de que eles pudessem, já naquele século, já naquele momento, aguardar a vinda do Senhor. Quer dizer, quando nós voltamos no tempo, aquilo que foi o ano 49, a fome, as guerras, as perseguições, toda uma sorte de sinais que se avolumaram e que foram deflagrados contra a igreja, né? Paulo conhecia as tradições acerca do Cristo,
e aquilo que Cristo tinha falado de maneira profética, talvez ele imaginasse: o fim está muito próximo. Mas mesmo assim, a sua coerência teológica não lhe permite subtrair a esperança dos que dormem, nem tampouco a ordem sobre como as coisas iriam acontecer. Então, primeiro aqueles que já estão com Cristo, e depois nós, os que ficarmos vivos. E tem mais um detalhe: os que estiverem vivos, firmados em Cristo. Não é apenas aqueles que estiverem vivos, é aqueles que estiverem firmados em Cristo, que estiverem unidos a Cristo, pela fé, pela esperança, pelo serviço, pela confiança de que vão passar a eternidade com Ele. Aí vão experimentar uma transformação dos seus corpos. Essa palavra aqui que Paulo usa, para arrebatar, que é a palavra harpagesômeta, que significa mudança, que significa transfiguração, tem a ver com não a mudança física do corpo, mas uma mudança de estado. Um corpo físico, um corpo humano, mas um corpo literalmente despido de toda a influência do pecado e já não mais passível à experiência da morte. É isso que Paulo está dizendo aqui, que esse dragão que a gente chama de morte, que essa hidra monstruosa que a gente chama de morte, ela tem os seus dias contados, tá certo? Contagem regressiva. A morte não é eterna. A morte, o reinado de terror da morte está com seus dias contados. A vinda do Senhor vai pôr um fim a esse reinado de terror. Eu sempre digo isso para as pessoas que perdem um ente querido. A morte não somente não tem a palavra final, e ela não tem a palavra final porque ela mesma vai ter fim. Isaías capítulo 25, versículo 25, 8, e 1 Coríntios 15, 26, diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Quando Cristo voltar, que Ele nos der literalmente um banho de glorificação, Ele vai limpar de uma vez por todas a presença do pecado em nós, e Ele vai retirar de nós toda e qualquer possibilidade de que nós venhamos a morrer. É por isso que eu concordo com Anthony Huckman. Aquilo que nos aguarda posteriormente à vinda de Cristo é chamado de perfeito estado eterno. Então a gente pode colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Eu já disse aqui nessa igreja, como já disse em várias ocasiões, há muito tempo eu perdi o medo da morte. E perdi o medo da morte exatamente lendo esse texto. Ela não tem nenhum poder sobre mim que não seja aquele que o próprio Deus já o designou. É de pôr temporariamente fim à minha caminhada terrena. Mas ela não pode assassinar, ela pode assassinar a minha vida aqui, mas não pode assassinar a minha esperança. Quando eu digo aqui, quando Paulo diz aqui que Cristo vai voltar, ele não está mentindo, ele não está enganando. Paulo está falando de um evento real. Paulo está falando sobre algo que vai acontecer e que, quando acontecer, vai mudar definitivamente os rumos da história humana, porque ela vai encerrar um ciclo para o início de um outro que não terá fim. E como será bom passar a eternidade com Cristo. Por isso que eu tenho dito reiteradamente, vamos passar uma temporada lá, e será muito bom, e será maravilhoso, viver a ambiência celeste, ver os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, ver o grande monarca,
o rei Davi, o grande profeta, o profeta Daniel, o profeta Elias, ver os nossos entes queridos que estão lá, mas muito melhor ainda, não dá nem para comparar, será a ressurreição dos corpos. Quando o pecado será banido, a dor será banida, o choro será banido, o sofrimento será extinto e a morte, como está em Apocalipse capítulo 20, ela vai ser lançada no lago de fogo. Não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse diz, essas coisas farão parte de um passado distante, e daí para frente, só alegria. É por isso que Paulo pode dizer no versículo 18, consolai-vos, pois, uns com os outros, com estas palavras. Então, para pegar o que Paulo está dizendo aqui, quando alguém morre em Cristo, nós temos duas palavras de consolo. Ele está com Cristo, e quando o Cristo retornar, ele retornará com Cristo, receberá um novo corpo, nós em seguida, e passaremos a eternidade com Cristo. Essa ideia de nos encontrar com Cristo nos ares tem a ver com a imagem judaica do casamento. É o noivo que encontra a noiva para compartilhar uma vida. Quando Cristo voltar, nós não iremos passar um período com Ele. Nós passaremos um período com Ele por ocasião da nossa morte. Por ocasião da nossa ressurreição, nós vamos passar a eternidade ao seu lado. Então, nenhuma palavra pode trazer maior consolação do que a certeza de que a eternidade, ela nos aguarda. A eternidade nos está reservada. Ela nos foi comprada, garantida e consumada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, se você conhece alguém que tem sofrido, que tem chorado, compreenda, acolha, abrace e, havendo a possibilidade, diga para ela: a morte não é o fim. Tem um trecho do Senhor dos Anéis que eu gosto muito, no final, quando eles estão na cidade de Minas Tirith, e eles estão próximo à árvore branca, próximo ao palácio da cidade. Está lá o mago, o Gandalf, e Pippin, o hobbit, e os orcs estão tomando a cidade, e Pippin diz assim: Gandalf, é o fim? Aí ele diz assim: não, não é o fim. E aí ele começa a falar sobre o que vem, né, em seguida. A mesma coisa se aplica a nós. Há uma eternidade que nos aguarda, na qual nós vamos desfrutar da presença beatificadora, abençoadora, preenchedora do Senhor Jesus ao nosso lado. Isso é a esperança que deve nos mover, e a esperança que deve de fato preencher os nossos corações e literalmente eliminar todos os nossos temores. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, passar a palavra ao diácono Keina.